Graça e paz, mais uma vez, nós estamos aqui no nosso momento de reflexão. É uma alegria muito grande de estar agora, a partir desse momento, indo até você, através do seu smartphone, na sua televisão, do seu aparelho de consulta e de acesso à internet, aos sites de relacionamento. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer a você por você estar me permitindo conversar um pouco com você, meditar, refletir a respeito das Sagradas Letras. É um momento de reflexão. Eu gostaria de dizer, antes de eu começar, que eu sou psicanalista, analista clínico e eu gostaria de dizer para você que eu cuido de forma terapêutica de pessoas que sofrem de síndrome de pânico, ansiedade, depressão, angústia, conflitos existenciais, circunstanciais, e as pessoas elas ficam desorientadas, ficam sem saber o que medida tomar, que decisão, qual é a direção, ficam sem respostas às mil indagações que acontecem no coração. Eu quero também dizer para você que eu atendo em São José do Calçado, também lá em Bom Jesus Tabapuana, no Centro Integrado de Saúde, Clínica Assis, às terças e quintas-feiras. E eu gostaria que você entrasse em contato, se você precisa. Você pode entrar em contato comigo através aqui desse canal Mensagem Edificante, através do comentário. Você pode entrar em contato comigo através do Instagram, através do Telegram, através do Facebook, através do WhatsApp, tá? Então, você pode me encontrar, não é difícil. E eu quero dizer para você que eu também sou pastor evangélico e eu dou a minha contribuição da Igreja Evangélica Vida, da igreja que é pastoreada pelo pastor Luiz Carlos Souza. Eu gostaria nessa oportunidade também te mencionar e pedir você, se você ainda não fez, inscreva-se no nosso canal, que logo abaixo aí você vê lá, inscrever-se, clica ali. Também eu gostaria que você curtisse e que você fizesse um comentário daquilo que você vai ouvir, daquilo que você vai comentar, do que você ouviu, certo? Eu gostaria de falar hoje sobre equilíbrio emocional e equilíbrio espiritual, como alcançá-lo e quando mantê-lo. É importante ter equilíbrio, manter o equilíbrio, tanto emocional quanto espiritual. Alcançar, mas manter. Então eu gostaria que você ficasse atento daquilo que nós vamos falar com você. O texto de referência é somente um versículo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Não tem como começar a falar sobre equilíbrio sem analisar os tempos em que nós estamos vivendo atualmente. A evolução tecnológica ela está impressionante, ela deu um salto gigantesco, mas ela está afetando todo e qualquer tipo de atividade que nós estamos executando no nosso dia a dia. Só que essa correria que a tecnologia nos trouxe tem afetado também sensivelmente, fortemente, o nosso equilíbrio emocional. Essa correria ela tem nos levado logo de manhã a comportamento de estresse, porque nós não estamos sabendo lidar, dividir bem os horários e aí acabamos atropelando as coisas. A qualquer hora as pessoas podem nos encontrar pelo celular, pelo WhatsApp. Sabe por quê? Porque você não estabelece regras, você não estabelece limites. Qualquer momento você é interrompido, você está almoçando, ou você está descansando, ou você está numa atividade, você às vezes tem que interromper porque o telefone tocou, porque você não estabelece isso. E isso precisa ser buscado para que haja equilíbrio
emocional. A palavra equilíbrio no dicionário, ela significa sente, no sentido figurado. Propriedade ou aquilo que permanece estável, constante. Estabilidade, equilíbrio de oportunidades de trabalho. Podemos perceber que o equilíbrio está diretamente ligado à constância. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa constante, é uma pessoa que mantém o equilíbrio, quer dizer, ele está constantemente equilibrado. Então, é ligado à constância. Dentro de uma sociedade, dentro de um estabelecimento comercial, dentro de uma indústria, dentro da igreja, temos vivido tempos em que a constância na vida das pessoas não tem feito parte do dia a dia delas. Existem, assim, o que está acontecendo é um desequilíbrio comportamental nas firmas, nas empresas, nas igrejas, nas sociedades em si. Muitas contendas, muitas rixas, muita inveja, muitas disputas, muitas discussões, muitos murmúrios. Mas aí você fica pensando, mas o que tem trazido tanta inconstância em várias esferas da sociedade? Também nas igrejas existem muitas porfias, contendas, discussões, invejas, críticas. Disse-me-disse, é uma coisa meio absurda, né? Bizarra até. Mas o que tem trazido esta inconstância? Primeira coisa, as mais diversas doutrinas ou conceitos que têm sido pregado, apregoado, anunciado. Isso não é novidade, mas a diversidade de doutrinas e conceitos que aparecem não são coisas simples. Cada um está procurando o que mais lhe agrada, querendo enquadrar até Deus de acordo com as suas necessidades. Não é ele enquadrar-se em Deus, é Deus enquadrar-se nele. Um exemplo simples é a chamada teologia da prosperidade, que tem influenciado muitas pessoas a procurarem Deus, não pela salvação, mas pelo milagre de uma cura, emprego ou o que ele quer naquele momento. O imediatismo é uma coisa que está se acentuando muito. As pessoas buscam recursos, valores, estabilidade a Deus e não o que Ele oferece de mais importante, que é a estabilidade emocional, o equilíbrio interior. Eu não estou dizendo que nós não devemos recorrer a Deus nas nossas necessidades, mas que isso não deva ser a prioridade na nossa vida. Observe o que está lá o texto, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No versículo 25 desse mesmo capítulo 6 de Mateus, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, essa situação tem se agravado muitíssimo, porque as pessoas elas estão ansiosas, elas estão buscando reverter, mudar, alcançar, e numa busca desenfreada, a ponto das pessoas atropelarem as outras e criar uma certa cobiça, ganância, porque acha que isso é o principal, e o principal não é isso, isso é acrescentado. Saiba que os nossos bens, que o nosso trabalho, que aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós conquistamos, fazem parte das coisas que vão ser acrescentadas, mas primeiro é Deus na nossa vida. Segunda coisa que tem mexido muito com esse tempo é os movimentos revolucionários. Esses movimentos têm afetado sociedades, organizações, igrejas,
e onde os valores estão sendo invertidos e em muitas outras situações que têm mexido com a estrutura emocional das pessoas. Por que tantas igrejas são diferentes? Por que tantas organizações são tão diferentes? Os movimentos de pessoas são muito grandes, pessoas que parecem que não encontraram o suporte para as coisas que pensam ou praticam. Elas não querem mudar, elas querem encontrar coisas que confirmem aquilo que elas pensam, o conceito que elas adquiriram por si mesmo, por si só, por algumas avaliações, por algumas análises, mas sem nenhuma pretensão de embasar a sua vida no manual principal, que é a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Muitas pessoas estão querendo adaptar a Palavra de Deus conforme as suas necessidades, criando assim diversos grupos. Um grupo particularmente afetado tem recorrido a igrejas que são mais atrativas para ele, sociedades mais atrativas, concepções mais atrativas. Então isso tudo tem mexido muito e afetado muito a estrutura e a estabilidade de uma pessoa. Outra coisa, a terceira coisa, é a falta de estudo do conhecimento da Palavra de Deus. No momento em que você entende o que Deus falou, você precisará moldar então a sua vida conforme o que está escrito. A Palavra de Deus, ela é o nosso referencial. Mas quando isso não é o que nós queremos, então nós passamos a evitar a própria Palavra de Deus para que ela não venha afetar com a nossa vontade, não vá mexer com a nossa vontade, alterar. E é nesse cenário que pessoas com desejos particulares encontram necessidades no seu mundo interior e até conseguindo levar multidões com ele, muitas pessoas, só que essas pessoas nem sabem, essas mesmas pessoas nem sabem, não têm nem certeza da direção que elas estão tomando, se é a correta, mas é aquela que ela está sendo induzida ou empolgada, está motivada por aquilo, mas sem saber o final dessa história. Entenda que nós não devemos seguir teorias ou conceitos que nos agradam. Nós não podemos mais ser, como a Bíblia diz, meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios capítulo 4, versículo 13 e 14, é assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Então, analise bem. Quarta coisa, temos também o que podemos chamar de particularmente da teologia de somente eu. Somente eu. As pessoas, elas têm se convertido, mas não se importam sobre o que os outros pensam. Se para a pessoa algo não é pecado, mas é para aquele outro que você está congregando com ele, ele diz assim: ele que acostume comigo, se não está satisfeito, muda da igreja. Infelizmente, esse tipo de pensamento tem existido nos dias atuais. Ser cristão não é viver para si mesmo, mas é viver para Deus e para o nosso irmão. Lutar contra o irmão é lutar em vão, porque o nosso verdadeiro inimigo não é o vizinho de banco, não é o vizinho onde você sempre está sentado. Amar ao outro é suportá-lo na fé, ajudando-o a caminhar. E existem pessoas que são fracas na fé, que são, tudo se altera, se escandaliza. Então você tem que ter bastante cautela. Precisamos evitar que o nosso conhecimento seja uma pedra de tropeço para outra pessoa. Não posso fazer daquilo que eu conheço um comportamento arrogante, prepotente, que eu vou acabar fazendo tropeçar aquele que está às vezes olhando para mim
e às vezes até se admirando, tem uma admiração por você, mas às vezes minha forma arrogante e prepotente faz ele tropeçar. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O cristão, ele se traduz em sua constância no viver diário. Ele ter um modelo de vida de um homem, de uma mulher, é segundo Cristo. Equilíbrio, sensatez, coerência, saber responder, timbre de voz, saber escolher, saber decidir, saber dizer não, saber dizer sim. Isso é equilíbrio, isso é uma vida segundo Cristo. Ser cristão é viver segundo Cristo, ter a imagem, a semelhança de Cristo. Tiago capítulo 5, versículo 11 diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Apesar de Jó ter sofrido o que sofreu, ele não perdeu o equilíbrio, ficou triste, ficou muito triste, ficou angustiado, fez alguns questionamentos, mas ele procurou manter seu equilíbrio e Deus mudou a história, mudou o cativeiro de Jó. Por que sofremos? Às vezes você pergunta, por que passamos por dificuldades? A gente fica se indagando, né? Sabe que o sofrimento ele molda caráter. Ele nos ensina a ser piedosos, a ter compaixão e, acima de tudo, que nós devamos glorificar a Deus em qualquer circunstância. Saber que a gente é dependente, nós somos limitadíssimos. Nós achamos que podemos muito, mas na verdade podemos pouco. Em Deus podemos todas as coisas, mas a nossa limitação, ela é assintosa. Sozinho a gente é muito frágil, com Deus a gente é muito mais forte. O sofrimento de Cristo nos deu o maior exemplo de amor e de como superar as tentações e provas sempre em confiança, com a confiança em Deus. Romanos 5, versículo 3, 4, 5 diz assim: não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência e a esperança. Versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi derramado. Não há dificuldades que possam nos afastar de Deus, ou melhor, não deveria existir. Mas hoje, qualquer coisa, a gente pensa logo em desistir, pensa em distanciar, responsabiliza a Deus por tudo, até pela nossa incoerência, pela nossa imprudência, pela nossa inconstância. A gente acaba atribuindo a Deus a responsabilidade. Nós temos muitas pessoas têm criado conceitos de um relacionamento que afeta a pessoa, que machuca a pessoa, que é tóxica. Se o irmão não concorda comigo, eu vou ficar de cara virada. Se o vizinho, se alguém que não está discordando de você, em vez de tá bom, eu respeito a sua posição, mas eu tenho minha posição, não, cria confusão, fica mal-humorado, fica de cara virada. Se um líder, se um chefe, se um pastor chama atenção e logo fica com raiva e logo desaparece durante diversas coisas, falta, pega a dispensa médica, falta aos cultos. Sabe por quê? Porque ele foi chamado a atenção. Mas se foi chamado a atenção, alguma coisa levou ele a ter essa prerrogativa de ser chamado a atenção. Se as pessoas não elogiam, ele logo ele fica quieto, fica ocioso, não quer fazer mais nada. Na igreja tem a mesma coisa, não quer trabalhar. Por favor, você na condição de cristão, não aceite de modo algum a inconstância da sua vida. Você precisa ser constante. Eu preciso ser constante. Equilíbrio é constância de vida. Tire
do meio dos seus pensamentos, das suas emoções, esse achismo em seu coração, achando que você é insubstituível. Isso não é. Faça o que você precisa fazer no seu trabalho, na obra de Deus, com dedicação, porque você vai fazer a obra, mas a obra é dele, e ela nunca deve ser feita de qualquer maneira. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, provações precisa persistência, constância, equilíbrio. Como nós podemos buscar força para resistir e manter o nosso equilíbrio emocional e espiritual? Primeira coisa, com oração. Você mantém o seu equilíbrio com oração. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 2 e 3, é assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em En-Gedi. Então Josafá, no versículo 3, diz assim: temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Observe o que aconteceu enquanto Judá orava. Está lá no versículo 14, versículo 15. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, e filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, uma linhagem. E disse: dai ouvidos a todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim como diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nós temos por costume nos acomodar quando as coisas estão bem, e aí nos apavoramos e nos precipitamos quando as coisas começam a desandar. Agora eu lhe pergunto, por que será que algumas pessoas vivem sempre enfrentando problemas? A melhor resposta seria: se Deus tirasse esses problemas, essas pessoas talvez não estariam buscando a Deus, se aproximando de Deus. Que coisa mais incoerente, mas necessária às vezes. O nosso medo e dúvida em momentos de crise se dão justamente pelo fato de nós não estarmos buscando a Deus em oração, pela constância de meditação, pois se assim fizéssemos, não ficaríamos desesperados a cada problema que surgisse diante de nós. Devemos ter como estilo de vida a oração e nos desconectar mais do entretenimento. Às vezes as pessoas são mais entretidas e esquecem de tudo. Segundo, com a leitura e meditação da palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 6, e a parte A do versículo 7 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Na parte A: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. João capítulo 2, versículo 32 diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Entendamos sobre esta verdade que a Bíblia fala. Deus se revelou através da sua palavra. Sabe que são essas as ferramentas do cristão. Elas devem fazer parte do nosso cotidiano. Palavra de Deus e oração. Para a gente ter, assim como a tesoura é a ferramenta do cabeleireiro, o carro do motorista, a bola do jogador, a nossa constância comportamental de submissão, dedicação e obediência à palavra de Deus depende única e exclusivamente do quanto nos dedicamos e nos relacionamos com Ele. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constância, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão nele. Então, é importante você buscar o equilíbrio emocional e o equilíbrio espiritual. E esse equilíbrio, ele é evidenciado pela sua constância. Então, você nunca será constante se você não tiver uma orientação. Ninguém cresce no conhecimento se ele não estudar, se ele não meditar. Ninguém cresce na vida profissional se ele não estudar, se ele não analisar, se ele não pesquisar. Ninguém cresce em qualquer área da vida dele
se ele não buscar o conhecimento, se ele não conversar, se ele não dialogar. Deus é a pessoa ideal para você dialogar, através da oração. E a palavra de Deus é o estudo necessário para você vencer os desafios que você tem diante de você na esfera espiritual, na esfera pessoal, na esfera de trabalho, na esfera familiar. Então, você precisa entender isso. Que Deus te abençoe. Eu vou orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar cada um que esteve comigo agora, nesse momento de reflexão, e que eles sejam abençoados, eles possam absorver e saber que todos nós temos a capacidade de viver uma vida equilibrada, uma vida constante, para que nós não venhamos a sofrer as consequências das nossas precipitações, das nossas dúvidas, dos nossos medos, das nossas inconstâncias. Então, Senhor, eu abençoo e sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de curtir, não se esqueça de fazer o comentário, não se esqueça de se inscrever se você ainda não inscreveu. Deus possa te abençoar, Deus possa enriquecer a sua obra. Deus te abençoe.